Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. E hoje iremos para a lição de número 8, meus irmãos. Existe uma diferença entre receber uma promessa e permanecer firme até vê-la se cumprir. Isaac era o filho da promessa, nasceu por um milagre, cresceu debaixo da bênção de Deus. Mas isso não significou uma vida sem lutas, sem problema. Isaac enfrentou fome, enfrentou perseguição, enfrentou a inveja e precisou aprender a confiar totalmente em Deus. Principalmente quando a crise chegou, Isaac até pensou em descer ao Egito, mas o Senhor apareceu a ele e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te mostrar. E aqui a gente tem lições preciosas, meus irmãos, porque muitas vezes queremos fugir da crise, mas Deus ele quer nos ensinar a depender dele dentro dela. Os filisteus invejaram Isaac, entulharam os seus poços, tentaram parar o seu crescimento, mas você sabe que quem anda na presença de Deus, nada o detém. Toda vez que um poço era fechado, Isaac cavava outro. Isso revela um homem pacificador, perseverante, um homem cheio de fé. A lição de hoje nos ensina que a promessa de Deus não impede batalhas, mas garante sua presença em meio às batalhas. Talvez existam pessoas que estão tentando entulhar os poços da sua esperança, da sua fé, da sua família, ou quem sabe até do seu ministério, mas o mesmo Deus que apareceu a Isaac continua dizendo hoje para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Quando Deus decide abençoar alguém, ninguém pode impedir. Prepare o seu coração, porque esta lição vai nos trazer aqui grandes lições para o nosso crescimento espiritual. Então, continue confiando em Deus, porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, na aula de hoje, a lição de número 8, nós iremos falar sobre Isaac, herdeiro da promessa. É uma lição muito importante, a gente está saindo aí da vida do patriarca Abraão, que gastamos aí 7 lições falando sobre o patriarca Abraão, e agora nós iremos caminhar falando de Isaac e posteriormente, na próxima lição, já falando também sobre Jacó. Então, queridos, na lição de hoje nós temos aí uma lição muito importante falando um pouco sobre a vida deste grande homem chamado Isaac, o herdeiro, filho da promessa, e nós discorreremos sobre ele, tá bom? A nossa lição traz como texto áureo, você já pode pegar aí a sua Bíblia também. Caso você não possua lição, você pode pegar a sua Bíblia. Se você tem lição, pegue a lição e pode acompanhar agora esta leitura do texto áureo, que diz assim a palavra de Deus. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, verso de número 12, que faz parte também aqui da leitura da nossa leitura bíblica em classe, tá bom? A nossa verdade prática diz assim: Deus abençoou Abraão em tudo. Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. E aí a gente percebe que a bênção que foi prometida a Abraão se estende à sua descendência, e obviamente. Isaac, que é o herdeiro da promessa, Isaac, que é o herdeiro, então, de Abraão, vai dar sequência a esta promessa de Deus, ao cumprimento também desta promessa. Nós temos ainda, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que eu sempre faço questão de ler com os irmãos, porque fica melhor de você compreender aquilo que a gente vai abordar no corpo da nossa lição, tá bom? Então, se você não tem lição, pega aí a sua Bíblia. Abra no livro do Gênesis, capítulo 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro que narra a criação, o início de tudo. Então nós vamos agora para Gênesis capítulo 26. A nossa leitura vai pontuar alguns versículos do capítulo 26. Iremos ler do verso 1 ao verso 5, depois o verso 12 até o 14, depois o verso 24 e o verso 25, fechando assim a nossa leitura. Mas no decorrer da nossa aula de hoje iremos abordar diversos versículos
aqui de Gênesis capítulo 26, tá bom? Vamos então para a nossa leitura. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua lição. Diz assim a palavra de Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente a todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora vamos para o verso de número 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até se tornar muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um poço. Então essa é a nossa leitura, onde nós iremos discorrer aqui ao longo da nossa aula de hoje. Nós temos 3 objetivos, tá certo, na nossa aula. Primeiro objetivo, mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaque. Vamos falar um pouquinho sobre essa fome no tempo de Isaque, fazer aqui algumas lições. Segundo objetivo, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como Isaque respondeu ou lidou com estas invejas. E por fim, nós iremos expor com os irmãos aqui que Deus aparece a Isaque, reafirma a promessa, então a gente vai trabalhar um pouco no final, no último ponto, sobre esse aspecto, tá bom? Então, meus irmãos, na lição de hoje a gente vai ter aí uma biografia, né? Assim, um resumo da vida deste patriarca de Isaque, tá bom? E agora nós chegamos então ao nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje, que fala sobre a fome na terra. Meus irmãos, esse primeiro ponto, nós iremos aprender aqui algumas verdades muito importantes. E penso que uma das verdades centrais desse primeiro ponto é que ser filho da promessa não significa viver sem crise, viu? Ser filho da promessa não significa viver sem crise. Isaque era herdeiro da promessa, Deus havia separado sua vida, a bênção do Senhor estava sobre ele, mesmo assim a fome chegou. Isso, a fome chegou até o patriarca Isaque. Olha o que diz Gênesis capítulo 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Observe isso, havia fome na terra. Veja que a fome não escolheu apenas os ímpios, ela também alcançou o filho da promessa. Isso nos ensina, queridos irmãos, que homens de Deus também enfrentam dias difíceis. Abraão enfrentou a fome e agora o seu filho, o filho da promessa, também passa pela mesma situação. Porque Deus não promete a ausência de lutas, Ele promete a sua presença no meio das lutas. E esse primeiro ponto da nossa lição, ele está organizado, nosso autor organizou em 3 verdades centrais para a nossa vida, em três aspectos centrais para o nosso crescimento. Primeiro, ele organiza aqui falando sobre o socorro entre os filisteus. Veja, o texto diz que Isaque, ele foi para Gerar por causa da fome, que é a terra dos filisteus, governada ali por um homem chamado Abimeleque. Historicamente, Gerar ficava numa região estratégica entre Canaã e o Egito. Era uma área de passagem comercial e possuía muita água, né? E, portanto, era uma fonte muito boa para a sobrevivência. Então, quando a fome aumentou, Isaque pensou exatamente como pensou o seu pai.
Ou seja, Isaac pensou como Abraão pensou. Ele segue o exemplo de Abraão, fome na terra, eu me mudo de lugar. E ele pensou, vou a Gerar e de Gerar vou descer para o Egito. O Egito, meus irmãos, naquele período, era muito conhecido também pela sua fertilidade, produzida em especial por causa do rio Nilo. Então, em tempos de crise, em tempos de seca, muitos povos migravam para o Egito em busca de alimento. Mas aí algo extraordinário acontece quando Isaac pensava em migrar para o Egito. Gênesis 26, versículo 2, está na nossa lição, diz que o Senhor apareceu, ele disse, não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te mostrar. Meus irmãos, que palavra forte de Deus para Isaac, é ou não é? Abraão desceu para o Egito, Deus não falou nada. Mas Isaac, quando pensou em descer para o Egito, Deus então interrompeu e disse, não desça para o Egito, permaneça na terra que eu te mostrarei. Porque humanamente, meus irmãos, a resposta para a crise era descer para o Egito. Humanamente, o Egito parecia ser a melhor solução, mas espiritualmente era a direção de Deus, meus irmãos, que deveria ser seguida e não a direção racional, não a perspectiva humana, compreende? Então você percebe que, embora humanamente falando, descer para o Egito era racional, era a melhor solução, mas espiritualmente não, porque espiritualmente o que importa é a vontade de Deus. Então aqui nós temos uma lição muito preciosa, viu? Muito preciosa. Nem toda porta lógica é direção divina. Às vezes pode ter até lógica, pode até fazer sentido, mas não é a direção de Deus. Não é o propósito de Deus. Porque às vezes a gente enxerga uma saída aparentemente segura, aparentemente lógica, mas Deus ele quer nos ensinar a dependência. Deus quer que a gente fique mesmo numa terra de crise para mostrar que a gente depende dele e não da nossa racionalidade ou não da nossa própria capacidade de conquistar ou de obter as coisas para sobreviver. Nós dependemos do Senhor. E aí eu tenho que concordar plenamente com o que disse João Calvino. Ele disse que a fé verdadeira começa onde termina a nossa autoconfiança. Então, quando a gente mortaliza a nossa autoconfiança, então a fé começa de fato a brotar, a nossa dependência de Deus começa a surgir. Deus queria, meus irmãos, e está claro aqui, ensinar a Isaac a confiar não na fertilidade do Egito, mas na fidelidade do Senhor. E perceba um detalhe importante. Deus não apenas proibiu Isaac de descer para o Egito. Deus prometeu que estaria com ele naquela terra difícil. Meus irmãos, qual é mais fácil, hein? Seguir, ou qual é o melhor? Seguir a nossa racionalidade, o Egito é melhor? Ou permanecer numa terra seca, onde há fome, mas Deus está dizendo assim, eu serei contigo. Meus irmãos, claro que é melhor estar numa terra seca, onde Deus está conosco, do que descer para o Egito e não contar com a presença de Deus. Então veja que a presença de Deus vale muito mais do que a facilidade ou a fertilidade que há no Egito. A presença de Deus é muito mais importante do que a prosperidade que, porventura, o Egito possa nos proporcionar. Quantas vezes queremos fugir da crise rapidamente, mas Deus deseja nos amadurecer na crise, deseja nos amadurecer dentro dela, compreende? E aí nós temos, meus irmãos, nós temos então nosso segundo subponto do ponto 1, que é a confirmação das promessas. Agora, o Senhor está reafirmando a aliança feita com Abraão, nos versos de número 3 e verso de número 4, como você pode ver também. Olha o que diz: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra. Perceba alguns detalhes. Serei contigo, abençoarei, te multiplicarei. Então veja, Deus ele fala pessoalmente com Isaac. Até então Isaac conhecia as muitas promessas de Deus através do seu pai, conhecia a direção de Deus por meio de Abraão. Mas agora ele precisa desenvolver a sua própria experiência com Deus. Eita glória! Isso é muito importante aqui, meus irmãos. Porque ninguém vive eternamente da experiência espiritual dos outros.
nós podemos até viver por um período debaixo da experiência espiritual de alguém. Podemos. Mas tem um momento em que nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Sabe aquela ideia de que filho de crente é crente? O filho de crente, ele pode até conhecer o Evangelho, mas ele precisa ter uma experiência pessoal com o Evangelho. Então veja, filho de crente precisa ter um encontro pessoal com Deus. Ah, sou filho de pastor. Tem que ter um encontro pessoal com Deus. Ah, mas eu sou filho do professor da escola bíblica. Ah, precisa ter a sua própria experiência com Deus, ok? Quem sobe no púlpito precisa conhecer a voz do Senhor. Deus então reafirma aqui 3 promessas centrais que foi feita a Abraão. Primeiro, serei contigo, isso é presença, te abençoarei, isto é provisão, multiplicarei a tua descendência, isso fala do futuro. Então veja que isso nitidamente revela o caráter imutável de Deus. Como diz Números 23:19, Deus não é homem para que minta. Então o Senhor não abandona aquilo que ele prometeu. Deus não aborta a missão, entende? Ele não desiste de mim e de você. O comentarista bíblico, Ari Wisby, ele escreveu algo muito precioso. Ele disse que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias, dependem do caráter de Deus. De fato, já imaginou se a promessa de Deus dependesse do tempo? Se está chovendo, Deus não cumpre. Se fez sol, Deus não tem poder para fazer? Não, não depende do tempo. Não depende das circunstâncias, não depende das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A promessa de Deus para se cumprir depende somente do caráter imutável de Deus. Então, aqui existe um detalhe teológico muito importante. O texto está nos mostrando, meus irmãos, o texto diz que Deus abençoaria Isaac por amor de Abraão. Olha que interessante. O texto diz que Deus abençoaria Isaac por amor de Abraão. Isso não significa favoritismo litúrgico, ok? Não significa um favoritismo também que beirasse ali uma injustiça. Não, meus irmãos, não. Você percebe que aqui nós temos a continuidade da aliança. Deus está dizendo que abençoaria Isaac não apenas por causa dos altares que Abraão levantou ou por causa de quem foi Abraão em méritos, ok? Mas Deus está dizendo que abençoaria Isaac por amor de Abraão. Ou seja, significa continuidade da aliança abraânica. Deus está dizendo, eu permaneço fiel, minha promessa está de pé. Deus estava preservando, meus irmãos, o plano messiânico que culminaria na pessoa bendita de Jesus. Porque a descendência de Abraão é que viria então o Salvador do mundo. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar aqui para o nosso terceiro subponto do ponto 1, que fala sobre o problema se repete. Qual o problema que se repete, meus irmãos? Bom, agora nós chegamos a uma parte delicada da nossa lição e uma parte delicada também da narrativa bíblica, porque assim como Abraão fez no passado, Isaac agora também está fazendo no presente. Abraão no passado mentiu a respeito da sua esposa, Isaac também mente a respeito da sua esposa. Quando percebe o interesse dos filisteus por sua esposa, por Rebeca, ele diz, ela é minha irmã. E aqui nós vemos algo impressionante, meus irmãos. Até os homens de fé, eles possuem fraquezas. Isaac tem fé para permanecer e gerar, mas falha ao confiar plenamente na proteção de Deus. Isso mostra que a Bíblia não esconde os erros dos heróis da fé. Ela apresenta homens reais, homens falhos, homens de carne e osso, homens que dependem da graça. E há também um detalhe psicológico e espiritual aqui, extremamente relevante. Muitas vezes, filhos repetem os erros dos pais, percebem? Muitas vezes, os filhos eles repetem aquilo que eles aprendem ao ver os seus pais fazerem. Então veja que Abraão mentiu para Sara e agora, ou melhor, mentiu sobre Sara. E agora você percebe que Isaac repete o mesmo comportamento dos pais. Inclusive eu ministro muito para casais, e eu ministrei uma palestra para casais falando sobre comunicação, e eu mostrei para os casais que a comunicação, a falha comunicativa no casamento,
geralmente é herança dos pais. Às vezes os pais não tinham uma boa comunicação e os filhos trazem essa má comunicação para o seu casamento. E aí repete aquilo que eles aprenderam com seus pais. É o que está acontecendo aqui com Isaac. Ele aprendeu com seu pai a mentir quando estiver sob pressão. E agora ele está mentindo então a respeito da sua esposa. Ou seja, nós devemos ficar alerta, porque a influência, né, há uma influência dos padrões familiares muito grande sobre nós. Mas graças a Deus, meus irmãos, os nossos erros, obviamente, em hipótese alguma, eles anulam a fidelidade divina, anulam a fidelidade de Deus. Abimeleque descobre então a verdade, observando ali o comportamento de Isaac com Rebeca. E então o rei repreende Isaac de forma severa. Imagina, um ímpio repreendendo o filho da promessa. Um não crente repreendendo o crente, porque mentiu. Então veja que isso nos mostra uma outra verdade, meus irmãos. O pecado produz constrangimento. O pecado produz vergonha. O próprio Jesus, ele disse em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira tenta proteger momentaneamente, mas depois a mentira vai produzir vergonha, vai produzir consequências. E mesmo assim, Deus ele continuou cuidando de Isaac, meus irmãos. Não porque Isaac era perfeito, mas porque Deus ele permanece fiel. É como disse Charles Spurgeon, Deus não abandona seus filhos por causa de suas fraquezas. Ele os disciplina e continua trabalhando neles. Amém, meus irmãos? Resumindo aqui o nosso ponto de número 2, ou melhor, o nosso ponto de número 1, o que é que nós temos aqui no nosso ponto de número 1 para que você possa fazer um resumo didático, tá bom? Deste ponto. Nós temos Isaac em um momento de crise, a fome chega, Isaac então pensa em descer para o Egito, que é uma solução humana. Deus então aparece e dá para Isaac a direção divina. Depois Deus reafirma a promessa a Isaac, ou seja, a aliança é preservada. Isaac depois mente sobre Rebeca, mostra a fraqueza humana, mas veja que Deus ele continua fiel, ou seja, a graça de Deus continuou sustentando o filho da promessa. E talvez você agora esteja se perguntando assim, pastor, tudo bem, eu entendi aí o contexto, entendi o livro, mas o que é que eu posso levar para a minha vida a partir desta lição? O que é que eu posso levar para a minha vida a partir desta verdade? Bom, aqui nós temos algumas lições importantes que você, professor, pode aplicar aos seus alunos. Primeira lição, não tomem decisões apenas pela lógica, ok? É a primeira lição que a gente aprende. Era muito racional para Isaac descer para o Egito, mas Deus disse não. Então, meus irmãos, há decisões que parecem lógica, mas mesmo sendo lógicas, elas precisam ser submetidas à direção do Senhor. Porque nem tudo que parece seguro vem de Deus. Então, ore antes de decidir. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição é: aprenda a confiar em Deus durante a crise. Aprenda a confiar. A fome chegou para Isaac, mas Deus permaneceu com ele. Ou seja, crise não é sinal de ausência de Deus. Deus permaneceu com Isaac mesmo em meio à crise. Então aprenda a confiar. Deus não vai te abandonar porque a crise bateu na tua porta. Não vai. Terceira lição que a gente aprende aqui. Desenvolva a sua própria experiência espiritual. Até então, Isaac não tinha ouvido a voz de Deus. Tudo que Isaac sabia acerca de Deus era tendo como base a experiência de Abraão, seu pai. Mas veja que a partir desse capítulo, Isaac ele passa a ter a sua própria experiência com Deus. Então, meus irmãos, desenvolva a sua própria experiência com Deus. Não viva apenas da fé dos seus pais, ou dos seus líderes, ou do seu pastor. Busque intimidade pessoal com Deus, ok? Busque uma experiência que seja sua com Deus. Às vezes, porque meus pais oravam, porque meus pais pregavam, porque meu avô foi pastor, porque meu tio foi pastor, porque minha mãe era de jeito de oração. E qual é a sua experiência com Deus? Busque a sua experiência com Deus. A experiência dos seus pais são importantes, sim, mas tem um limite.
e tem um momento que você precisa ter a sua própria experiência. E a quarta lição que a gente aprende é: rompa ciclos errados da família. Não é porque seu pai mentiu que você tem que mentir. Não é porque seus pais erraram que você tem que errar. Não é porque eles falharam que você tem que falhar. Rompa esse ciclo, ok? Rompa isso. Eu me lembro que uma vez, eu ainda garoto, fui parar no gabinete pastoral, desesperado. Disse: pastor, me explica uma coisa, porque eu estou lendo aqui na Bíblia que uma árvore má não produz frutos bons. Então eu fiquei em parafuso quando eu, lendo a Bíblia, vi que uma árvore má não produz frutos bons. Então fui parar no gabinete pastoral porque a árvore genealógica minha não era muito boa. O meu pai, por exemplo, nunca confessou a Jesus como seu Senhor. Gostava de outras coisas, ainda gosta de outras coisas. Então vejam, eu fui lá em parafuso. Digo: meu Deus, então se meu pai é uma árvore ruim, meus avós foi uma árvore ruim, um exemplo, então eu serei também um fruto ruim. E aí eu fui lá parar no gabinete pastoral. Então veja, você pode romper ciclos errados, meus irmãos. Isaac repetiu o erro do pai, mas em Cristo nós podemos então construir uma nova história, fazer diferente, compreende? Você pode fazer diferente, você não precisa seguir o mesmo ciclo do seu pai, ok? Então você pode tomar rumos diferentes. Então veja que esse primeiro ponto nos ensina algo muito precioso. Crises não anulam as promessas. A fome veio, a pressão veio, o medo veio, mas Deus continuou presente na vida de Isaac. E quando Deus permanece conosco, meus irmãos, até os desertos se tornam cenários de milagres. Você crê nisso? Quando Deus está conosco, até os cenários, até o deserto vira cenário de milagres. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Sinopse, nosso ponto 1 diz assim: Isaac, assim como seu pai Abraão, teve de enfrentar um período de fome. Não é porque você é filho do pai da fé que você não passará por crise, ok? Se Abraão é o pai da fé, Isaac deve ser o pai da obediência, porque pense num rapaz obediente, obedeceu os pais lá na sua infância, na sua juventude, e agora, mais uma vez, quando Deus diz não desça para o Egito, ele desmancha as malas e permanece em Gerar, conforme Deus havia orientado. Ok? Tranquilos? Vamos então agora para o nosso segundo ponto. Chegamos ao segundo ponto da nossa lição, a inveja contra Isaac. Aqui nós iremos trilhar algumas verdades ou aprender algumas lições, entre elas que nem todo mundo vai celebrar aquilo que a gente faz, viu? Nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, entende? Aqui a gente aprende isso no ponto 2 de cara, ok? Nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Isaac estava em Gerar, a terra enfrentava fome, o cenário era difícil, mas Deus estava com Isaac. Deus estava com ele. Em Gênesis 22, versículo 12, diz que Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então observe bem, a terra era a mesma, a terra estava em crise, o ambiente era o mesmo, mas a diferença estava na bênção de Deus. Isaac prosperou não porque a terra lhe era favorável, mas ele prosperou porque o Senhor era com ele. E esse segundo ponto da nossa lição nos traz aí algumas verdades importantes. Primeiro, ele destaca a inveja dos filisteus. Gênesis 26, versículo 14, diz: E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Perceba, a prosperidade de Isaac causou inveja nos filisteus, meus irmãos. A inveja nasce quando alguém não consegue se alegrar com o bem do outro. O invejoso não sofre apenas porque não tem, ele sofre porque o outro tem. Provérbios 14, versículo 30 diz: O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Essa expressão é muito forte. A inveja corrói por dentro, ela adoece a alma, ela transforma a admiração em amargura,
ela transforma o sucesso do outro em sofrimento pessoal. Os filisteus, meus irmãos, não apenas sentiram inveja, eles agiram movidos pela inveja. Olha o que diz o verso 15, verso de número 15. Pega aí a sua Bíblia, verso de número 15 do capítulo 26. Olha o que diz: e por isso lhe entulharam os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então veja, eles não apenas invejaram Isaac, mas eles enterraram ou entulharam os poços que os servos de Abraão haviam cavado. No contexto daquela região, meus irmãos, no contexto histórico daquela região, entulhar um poço era gravíssimo, meus irmãos, porque a água no Antigo Oriente, próximo, era vida. Então, um poço significava sobrevivência, significava estabilidade, rebanhos alimentados, território habitável. Então, entulhar um poço não era uma simples provocação, era um ato de hostilidade, era quase que uma declaração de guerra. Por isso que, acertadamente, a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, observa que naquela região seca, meus irmãos, a água era tão preciosa quanto o ouro. E destruir então um poço era considerado literalmente uma ofensa muito séria. E aqui está a lição. A inveja não apenas entristece os invejosos, mas ela destrói, meus irmãos. A inveja destrói. Veja que o invejoso, por causa da prosperidade de Isaac, não ficou de braços cruzados, foram entulhar os poços para prejudicar Isaac. Foi a inveja, inclusive, que levou Caim a matar Abel. Foi a inveja que levou os irmãos de José a vendê-lo. Foi por inveja que os líderes religiosos, eles entregaram Jesus à cruz, conforme diz Mateus capítulo 27, versículo 18. Então veja que a inveja é uma obra da carne, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Por isso nós precisamos vigiar o coração. Cuidado com os invejosos, porque ele não apenas inveja o que você tem, mas eles invejam pelo fato de não ter. E eles procuram, de alguma forma, prejudicar aquilo que você possui. O segundo ponto o segundo subponto do nosso ponto 2 diz que abençoado por Deus. Agora observe a grande virada aqui do texto, que mesmo com os poços entulhados, mesmo com a oposição dos filisteus, mesmo com a perseguição aumentando, a Bíblia diz que Isaac continua sendo abençoado. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque a bênção de Deus não depende da aprovação dos homens. Repito, a bênção de Deus não depende da aprovação dos homens. Gênesis capítulo 26 mostra Isaac cavando poços. Primeiro, os pastores de Gerar contenderam com ele por causa de um poço. Isaac chama aquele poço de Ezeque, poço este que significa contenda. Depois, ele cava outro poço. Estão brigando por causa de Ezeque? Estão fazendo contenda por causa de Ezeque? Fique tranquilo, fique com esse poço para vocês. Vou cavar outro. Ele foi e cavou outro poço. Mas aí você acha que os inimigos ficaram de braços cruzados? Não, eles também foram disputar pelo novo poço que Isaac cavou. Então Isaac chamou aquele poço de Sitna, que significa inimizade, oposição. Mas Isaac não para. Isaac diz, vocês querem também esse poço de Sitna? Então fiquem com ele. Fiquem com ele. Ele se afasta daqueles homens e cava outro poço. Dessa vez, diz a Bíblia, que não há contenda. Então Isaac dá um nome para este poço. Ele chama de Reobote, dizendo, porque agora nos alegrou o Senhor e crescemos nesta terra. Reobote significa espaço amplo, alargamento. Então veja, meus irmãos, a progressão espiritual. Veja como Deus estava cuidando de Isaac nos mínimos detalhes. Fica claro por esta progressão espiritual na vida do patriarca. Ezeque fala de contenda, Sitna fala de inimizade, Reobote fala de alargamento. Isso nos ensina algo muito profundo, muito profundo. Quem não briga por Ezeque e não se prende a Sitna, pode chegar a Reobote, pode chegar ao alargamento de Deus, à ampliação de Deus. Há bênçãos que só encontramos quando decidimos não viver presos à contenda. Isaac poderia ter guerreado por aqueles poços, poderia ter reivindicado
seus direitos. Poderia ter respondido na mesma moeda, mas ele escolheu continuar cavando poços. Ele resolveu então se mudar e agir de forma pacífica, cavando outros poços, até que Deus lhe deu paz. E aí nós nos lembramos também daquilo que disse Matthew Henry. Ele comenta que Isaac mostrou um espírito pacífico, preferindo perder parte dos seus direitos a perder a sua paz. Isaac preferiu perder bens, mas não perder a sua comunhão. E sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Maturidade espiritual. O crente maduro, ele sabe que nem toda guerra merece sua energia. Um crente maduro sabe que nem toda guerra merece a sua voz, merece sua batalha. Nem toda provocação, meus irmãos, merece resposta. Tem hora que a gente é provocado, tem hora que chega cada uma, mas nem toda provocação merece resposta. Nem toda disputa precisa ser vencida. Às vezes a vitória não está em você derrotar o adversário. Às vezes a vitória está em você preservar o seu coração, em você viver em paz com todos os homens, em você preservar a unidade. Então a vitória não está em você ganhar a disputa, mas está em você manter a paz. E o nosso terceiro subponto, do ponto 2, fala então sobre Isaac age com diplomacia. Meu Deus! Agora, a nossa lição, ela vai destacar a postura diplomática de Isaac. Meus irmãos, diante da maldade dos vizinhos, veja que ele não age com agressividade, ele não revida, ele não transforma cada poço em um campo de batalha. Isaac se afasta, Isaac cava novamente, ele prossegue em paz. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, quanto a depender de mim e de você, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Observe a sabedoria, meus irmãos, desse texto de Paulo, se possível, porque nem sempre a paz depende de nós, mas quanto a depender de mim e de você, devemos escolher a paz. Jesus também ensinou isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isaac foi um pacificador. E pacificador não é covarde, pacificador não é ser fraco. Pacificadores são pessoas fortes o suficiente para não serem governados pela provocação, compreende? E aí eu concordo plenamente com o que diz o dicionário Wycliffe, que destaca a mansidão de Isaac em sua recusa de discutir quando os pastores de Gerar reivindicavam seus poços. Veja que essa mansidão não era passividade, era confiança. Isaac sabia que a sua fonte não era apenas o poço, a sua fonte era Deus. Por isso ele perdia o poço, ele perdia aquele trabalho realizado, mas ele não perdia a sua paz, compreende? Ele podia perder um poço, mas ele não perdeu a promessa. Ele podia abrir mão de um direito, mas não abriu mão da sua fé. Ele podia até sair de uma contenda, mas veja que ele não sai da bênção. E isso é muito importante. Isaac não perde a sua paz. Há pessoas que perdem a paz tentando provar que estão certas. Há pessoas que não dormem tentando justificar que acertaram. Perdem a família tentando vencer discussões. Perdem a saúde emocional brigando por poços que Deus pode substituir por rebote, alargamento, amplitude. Meus irmãos, algumas perdas, entenda isso, algumas perdas são livramentos disfarçados, ok? Algumas perdas são livramentos disfarçados. Tranquilos? Pastor, quais são as lições que eu posso aprender a partir desse ponto de número 2? Como professor, como é que eu aplico isso na minha sala, como aluno, como é que eu aplico isso também na minha vida? Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições preciosas que eu quero destacar para vocês. Se você quiser anotar aí, você que é professor, você que é aluno, anote, tá bom? Porque aqui nós temos algumas lições que é importante que você não perca de vista. Primeira lição, não se surpreenda quando a bênção despertar a inveja. Não se surpreenda. Entende?
Não fique, ah, meu Deus, por que isso? Não, não se surpreenda, porque a bênção de Deus na sua vida vai despertar os invejosos. Nem todos, escute isso, viu? Nem todos vão celebrar o seu crescimento. Nem todos vão celebrar o seu sucesso. Quanto a você, continue humilde, continue fiel, continue dependendo de Deus, ok? Segunda lição que a gente aprende aqui: não transforme cada afronta dos invejosos em um campo de batalha. Não transforme. Não transforme a atitude dos invejosos em uma guerra. Não pegue essa afronta e trave uma batalha com essas pessoas, não faça. Há batalhas, meus irmãos, que drenam a alma. Há batalhas que fazem a gente perder energia numa direção que não nos acrescenta. Então peça sabedoria para saber quando falar, quando calar e quando seguir em frente. Ok? Peça sabedoria. Terceira lição que a gente aprende aqui: continue cavando. Ah, pastor, mas entulharam os meus poços. Continue cavando. Muda de lugar. Sai daí e vai para outro lugar. A bênção não está restrita a um espaço geográfico. A bênção de Deus está na sua vida. E aonde você colocar a planta do seu pé, os céus, Ele a abençoará. Se entulharem um poço, cave outro. Se fecharem uma porta, confie que Deus Ele pode abrir outra. O importante, meus irmãos, sabe o que é? Não parar. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Arthur Eduardo, ele dizendo: se você tiver de desistir, desista da vontade de desistir. Pronto. Ok? O segredo é você não parar. Continue firme. Amém? Uma quarta lição que a gente aprende: valorize mais a paz do que a disputa. Porque nem todo direito precisa virar contenda. Às vezes abrir mão é o caminho para nós chegarmos então a Rehobote de Deus, entende? É o caminho para nós chegarmos então ao alargamento que Deus ele tem para mim e para você. Então, não alimente disputa, siga em frente, porque Deus tem Rehobote para você. Amém? Então, meus irmãos, esse segundo ponto nos ensina que a inveja dos homens pode surgir em detrimento da bênção de Deus, mas a inveja não impede Deus continuar nos abençoando. Os filisteus podiam entulhar os poços, mas não podiam entulhar a promessa de Deus na vida de Isaac. Podiam criar contendas, mas não podiam cancelar a aliança de Deus. Podiam perseguir Isaac, mas não podiam impedir Deus de alargá-lo, de fazê-lo crescer. Então a grande lição é esta: quem anda com Deus não precisa viver brigando por poços, porque o Senhor sabe conduzir seus filhos até Rehobote, até o alargamento. Ok? Tranquilos? A sinopse, nosso ponto de número 2, diz assim: Isaac teve de aprender a lidar com a inveja dos seus vizinhos. Ele teve que aprender a lidar com a inveja dos seus vizinhos. Amém, queridos? Tranquilos? Vamos então caminhando aqui para o término da nossa aula de hoje. Então, meus irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro ponto, falando sobre Deus aparece a Isaac. Aqui nós vamos aprender uma verdade preciosa. Deus, ele não apenas abençoa de longe, mas ele se revela de perto. Isaac já tinha experimentado a fome, já tinha enfrentado a inveja, já tinha lidado com contendas, já tinha visto seus poços serem entulhados, mas agora, no meio da caminhada, Deus aparece e confirma a promessa. Veja Gênesis capítulo 26, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Meu Deus. Deus aparece naquela mesma noite, ou seja, naquele momento. Isaac precisava de uma direção. Isaac precisava de segurança. Isaac precisava de consolo e Deus se manifesta. E esse terceiro ponto, meus irmãos,
o nosso autor também vai organizar aqui em 3 pontos ou 3 aspectos importantes. Veja que primeiro ele fala da promessa para Isaac. A promessa para Isaac. Deus então vai dizer para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Observe que Deus ele começa dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Isso mostra continuidade. A promessa não morreu com a morte de Abraão. A aliança continuava viva em Isaac e, consequentemente, na sua descendência. Mas agora Isaac precisava entender que Deus, o Deus do seu pai, é também o seu Deus. O Deus de Abraão também é agora o Deus de Isaac. Há uma diferença entre conhecer a história de Deus com os outros e de conhecer a história de Deus por experiência. Isaac não poderia viver apenas da fé de Abraão. Ele precisava ouvir Deus plenamente. E Deus então lhe entrega 3 promessas que nós podemos sublinhar aqui nesse texto. Primeiro, não temas. O medo estava tentando dominar Isaac. Ele havia enfrentado oposição, rejeição e instabilidade. Mas Deus trata primeiro o coração dizendo: não temas. Segunda promessa de Deus aqui para Isaac: eu sou contigo. Essa é a maior bênção. Antes de Deus prometer coisas, ele promete presença. E a presença de Deus é muito, muito mais importante do que coisas. Terceira promessa: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Deus confirma o futuro. Deus confirma a descendência. Deus confirma a continuidade. E o Aroísmo ele confirma isso, ele afirma isso, de que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias, mas do caráter fiel do próprio Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos exatamente isso. A terra podia ser difícil, a terra podia ser, e de fato era uma terra árida, havia fome na terra, era deserto, os filisteus podiam ser hostis, os poços podiam ser disputados, mas a palavra de Deus permanece firme, ok? Na vida de Isaac. E aí nós temos ainda no nosso segundo ponto, subponto do ponto 3, meus irmãos, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Depois da aparição divina, depois da revelação de Deus, nós temos aqui algo impressionante. Abimeleque, Alzate e Ficol, eles procuram Isaac. Esses homens representam as autoridades política, militar, e antes aqueles que estavam disputando pelos poços, aqueles que antes estavam então brigando e fazendo contenda com Isaac, causando problemas com Isaac, agora eles reconhecem algo precioso, meus irmãos. Eles chegam para Isaac e dizem assim: havemos visto, na verdade, que o Senhor, Ele é contigo. Meu Deus, eu estou falando de homens ímpios, de homens filisteus, das autoridades filisteias, política e militar, declarando que reconhece a presença de Deus na vida de Isaac. Que declaração fantástica, meus irmãos. Eles não disseram: vimos que você é muito inteligente, vimos que você é muito estrategista, vimos que você é muito esperto. Não. Eles não disseram: vimos que você é muito forte. Não, meus irmãos. Veja que eles disseram: o Senhor é contigo. A gente reconhece isso. Deus é contigo. Então veja que a presença de Deus na vida de Isaac ficou visível até para os seus opositores. E isso então nos ensina que uma vida abençoada por Deus se torna testemunho público. Abimeleque queria fazer um pacto, porque percebeu que lutar contra Isaac era lutar contra alguém que estava debaixo da proteção de Deus. Martin Henry, ele comenta que Deus podia fazer até os inimigos dos seus servos reconhecerem a sua mão poderosa sobre eles. Isaac, porém, poderia, meus irmãos, ter reagido a este desejo de aliança de Abimeleque com ressentimento. Ele poderia ter dito: agora que vocês querem aliança comigo, querem acordo comigo agora? Depois de vocês entulharem os meus poços, depois de vocês contenderem contra mim? Isaac poderia ter feito isso. Mas Isaac demonstra mansidão.
ele recebe os homens, ele prepara um banquete, ele faz um acordo de paz. Sabe o que significa, meus irmãos? Sabe o que significa? Não é ingenuidade, não é falta de, não, de sabedoria. Aqui se trata de maturidade espiritual, entende? Aqui se trata de maturidade espiritual. Isaac não permitiu que a dor passada governasse sua atitude presente. Escute isso. Isaac não permitiu que a dor passada governasse a sua atitude presente, o que muita gente termina por fazer. Tem muita gente que está vivendo no presente governado pela dor do passado. Deus não quer isso para a sua vida. Sacode a poeira, avança, olha para frente. Não permita que o passado governe o teu presente. Não viva a vida olhando pelo retrovisor. Tem para-brisas para você olhar. Tem uma vista bela à frente para você olhar. Amém, queridos? E o terceiro subponto da nossa lição, o terceiro subponto do ponto 3, fala sobre o poço de Berseba. Depois do pacto, os servos de Isaac chegaram com uma notícia maravilhosa. Eles disseram: Isaac, temos achado água. Meus irmãos, isso aqui é fantástico, porque no mesmo dia em que houve uma reconciliação, no mesmo dia em que Isaac faz um acordo de paz, Deus confirma provisão. Isaac chama aquele poço então de Seba, que significa juramento. E por isso aquele lugar ficou conhecido por nós hoje como Berseba, isto é, poço de juramento. Berseba se torna então um lugar de memória espiritual. Ali Isaac edificou um altar, ali Isaac invocou o nome do Senhor, ali Isaac armou a sua tenda, ali os seus servos cavaram um poço. Meus irmãos, aqui nós temos alguns simbolismos importantes, porque o altar fala de adoração, a tenda fala de peregrinação, o poço fala de provisão. Então essas três coisas resumem muito bem a vida de Isaac. Ele adorava a Deus, ele vivia como peregrino e ele dependia da provisão do Senhor. O dicionário Wycliffe observa que o altar, a tenda e o poço simbolizavam então os principais interesses da vida de Isaac. E aqui a gente tem essa bela imagem, meus irmãos. O crente também precisa desses três sinais na caminhada. Precisa do altar para manter comunhão com Deus, precisa da tenda para se lembrar de que a sua casa não é neste mundo, nós não estamos no nosso lado definitivo, e precisamos de um poço para depender diariamente de Deus. Então, precisamos dessas três coisas. Precisamos do poço, precisamos da tenda, precisamos então entender que nós não dependemos deste mundo e nem vivemos em função deste mundo. Então, poço, altar e tenda, ok? Nós precisamos desses três elementos, né? Claro, falando uma linguagem simbólica para a nossa vida. Tranquilos? Queridos, chegamos então ao término aqui do nosso ponto de número 3, mas eu gostaria também de trazer algumas lições, algumas verdades que você não pode deixar de aplicar, tá bom? Pastor, como é que eu aplico isso? Como é que eu coloco isso na minha vida? Qual é a lição que eu trago para a minha vida a partir do ponto de número 3? Primeiro, busque uma experiência pessoal com Deus, ok? A fé dos pais é importante? É. Cada geração precisa, meus irmãos, conhecer pessoalmente a Deus. Você não pode viver a vida inteira debaixo da experiência dos seus pais. Busque a sua experiência com Deus, ok? Uma segunda lição que a gente aprende é: não viva dominado pelo medo. Deus disse a Isaac: não temas. A presença do Senhor é maior que qualquer ameaça, meus irmãos. Qualquer ameaça. Uma terceira lição que a gente aprende: responda à oposição, aos invejosos com maturidade. Isaac não ficou preso à mágoa, a ressentimentos. Ele escolheu a paz sem perder a firmeza, entende? Uma quarta lição: mantenha a paz. Mantenha a paz. Mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão com os homens. Não perca a sua paz com os homens. Siga aquilo que Paulo disse em Romanos: no que depender de vocês, tenha paz com todos os homens, ok? E uma quarta lição que a gente precisa aprender aqui, não esqueça disso, é: mantenha um altar, uma tenda e um poço. Tenha uma vida de adoração, altar. Lembre-se de que você é peregrino, uma tenda, e dependa da provisão de Deus todos os dias, um poço. Meus irmãos,
Esse terceiro ponto, então, nos mostra que Deus ele não abandona os seus herdeiros, ok? Esse terceiro ponto nos mostra claramente que Deus ele não abandona o herdeiro da promessa. Ou seja, Deus aparece, Deus consola, Deus confirma, Deus sustenta, Deus edifica e Deus também está conosco. Até mesmo aqueles que nos perseguiram, que de alguma forma tentaram nos prejudicar, terão que reconhecer: o Senhor é contigo. Amém? Amém, queridos? Tranquilos? O nosso terceiro subponto traz como sinopse: Deus aparece a Isaac e reforça as promessas que havia feito ao seu pai. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, chegamos aqui ao finalzinho de mais uma lição para a glória do Senhor Jesus. E nós aprendemos aqui que Isaac não foi apenas o filho da promessa, ele também foi o homem da perseverança. Veja que Isaac, meus irmãos, ele enfrentou fome, inveja, oposição, conflitos, mas ele permaneceu firme, porque sabia que Deus estava com ele. Enquanto os homens entulhavam os poços, Deus continuava abrindo caminhos. Enquanto os filisteus criavam contendas, o Senhor preparava para Isaac Reobote, alargamento, lugar de amplitude. Isaac nos ensina que a bênção de Deus não elimina as crises na vida, mas a bênção de Deus nos sustenta em meio às crises. A fidelidade do Senhor foi maior que a fome, maior que a inveja, maior do que qualquer oposição na vida de Isaac. E essa verdade continua viva hoje para mim e para você. Quem anda com Deus pode até atravessar desertos, mas jamais caminhará sozinho. Continue cavando, continue crendo, continue fiel a Deus, permaneça fiel ao Senhor, porque o Deus que sustentou Isaac é o Deus que também continua sustentando você. Amém? Quero deixar essa frase aqui final para a sua meditação. Quem permanece fiel em meio às crises verá Deus transformar poços de contenda em fontes de provisão. Meus irmãos, esta frase, ela resume toda a caminhada de Isaac. Os poços representam vida, esperança, sobrevivência e futuro. Os filisteus tentaram transformar os poços em motivos de guerra, mas Deus transformou a crise em testemunho. E aqui está a grande lição para a nossa vida. Quem permanece firme em Deus não termina na contenda, termina em Reobote. Talvez hoje exista pessoas tentando entulhar os poços da sua fé, da sua esperança, do seu ministério, mas continue cavando, porque Deus ainda faz brotar água no deserto. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0, mais uma pré-aula para a sua edificação. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe seu lar, compartilhe esta aula, abençoe outras vidas para a glória do Senhor. E se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo Reobote, sinal de que há alargamento de Deus chegando para a sua vida. Não é alargamento não, viu? É alargamento, prosperidade, amplitude de Deus para aqueles que não ficam brigando em Ezeque nem em Sitna, mas prossegue cavando poços e alcançando então o Reobote de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você, fique na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.